Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer uma pequena reflexão a respeito de um assunto, não diria um assunto polêmico, porque ele só se torna polêmico quando não há uma concordância bíblica. A gente quer fazer uma concordância humana, e o ser humano sempre, ao concordar de uma teoria com a outra, eles vão acabar tendo essa discordância. Mas quando você lê a palavra desfaz tudo. Desfaz tudo que é teoria humana. E hoje eu quero falar sobre um assunto que gera muita polêmica, mas não é essa a intenção do vídeo. A própria palavra vai nos falar. Você tem liberdade, com todo respeito e toda a humildade, de deixar seu comentário. Estaremos olhando e respondendo na medida do possível. E Deus ele vai falar conosco, ok? Eu estava meditando em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 1. Fala sobre a vinda do Senhor Jesus e o que realmente está na boca dos apóstolos. O que realmente os apóstolos falaram sobre a vinda do Senhor. O que realmente Jesus falou sobre a sua vinda. O que realmente os profetas falaram sobre a vinda do Senhor. Porque no profeta Naum está escrito que nada acontecerá na terra sem que antes o Senhor não venha ter avisado, ter falado pela boca dos seus profetas. Então a vinda do Senhor Jesus é a profecia mais importante de toda a história. E ela é tão importante que ela está em toda a palavra. Toda a palavra. Existe a linha chamada pré-tribulacionista, que são aquelas pessoas que acreditam na vinda do Senhor a qualquer momento. Ou aquelas pessoas que acreditam na vinda do Senhor Jesus antes da tribulação, em que a igreja não passará pela grande tribulação. A última semana profetizada pelo profeta Daniel, ela é chamada de última semana de grande tribulação. E alguns crentes, eu diria que a grande maioria, eles acreditam que Jesus virá buscar a sua igreja antes dessa tribulação, porque a igreja não passará pela tribulação. A igreja não verá o anticristo. A igreja estará em 7 anos de bodas do Cordeiro. E somente então no final da tribulação, a igreja voltará com o Senhor em glória, em poder e glória, aonde Deus ele vai então livrar a cidade, o povo de Israel da mão do anticristo, e aí vai iniciar um período chamado de milênio. Mas irmãos, será que isso realmente a Bíblia diz? Será que o que está na boca de nossos ensinadores, se o que está nas revistinhas, o que está em muitos seminários, será que realmente é isso? Será que essa palavra pré-tribulacionista, será que essa palavra 7 anos de bodas com a igreja antes da tribulação, no momento da tribulação, será que essas palavras estão na boca de Paulo? Será que estão na boca dos profetas? Aonde nós podemos ver isso? Então, essas, irmãos, e outras perguntas, nós vamos estar respondendo. Eu estarei gravando uma série de vídeos relacionados à vinda do Senhor Jesus. Eu quero usar os profetas, quero usar Jesus, quero usar os apóstolos, principalmente os apóstolos, porque os apóstolos eles confirmam o que os profetas falaram. Ok? Então hoje eu vou apenas ler e meditar com os irmãos um vídeo de 10 minutos, não vou passar disso, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Eu vou ler e os irmãos me acompanhem, ok? Olha o que diz. Sim, Simão Pedro, servo... Só um pouquinho, irmãos, perdão que eu errei aqui. Estava lendo em 2 Pedro, nós vamos ler depois, 2 Pedro. Vamos ler segundo a epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus,
nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta um para com os outros. Então Paulo já está dizendo que ele está dando graças a Deus porque o amor dos Tessalonicenses estão cada vez mais subindo, que eles estão se unindo, que eles estão em amor, e isso está crescendo cada vez mais a fé deles. Aí Paulo continua no verso 4: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Então Paulo está dizendo, nós, aonde eu passo, eu glorifico a Deus pela vossa vida, porque vocês estão o quê? Estão glorificando a Deus, vocês estão sendo pacientes na fé, e vocês estão sofrendo perseguições e aflições, e estão suportando. Então a igreja já sofria muito. Essa carta Paulo está deixando claro isso, que era uma igreja que sofria, que perseverava. Ele continua, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também para que também padeceis. De fato, é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Então Paulo está falando, a vossa tribulação é digno de entrar no reino de Deus. Vocês são dignos. Vocês vão herdar um reino de Deus. E ele vai pagar. Ele vai pagar com tribulação aquele que vos atribulam. Aquele que estão perseguindo vocês, Deus, Paulo está dizendo, Deus vai perseguir eles também. Vai perseguir eles também. Verso de número 7. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus do céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que vos conhecem, que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, antes a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável naquele dia em que todos os que creram, quanto ao testemunho, foi crido entre vós. Então, irmãos, vamos agora fazer uma leitura mais devagar e olhar os pontos interessantes dessa palavra. Vamos recapitular. O apóstolo Paulo, ele está deixando uma carta aos Tessalonicenses, dizendo, eu estou feliz, eu dou graças a Deus pela que a vossa fé está aumentando e que o amor de vocês aumentou bastante e que vocês são pacientes na fé e que vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo aflitos e eu estou dando testemunho, aonde eu passo, eu estou dando testemunho de vocês. Olha que interessante, Paulo dando um incentivo àquela igreja. Paulo está incentivando eles. Ou seja, Paulo está preparando o coração deles para dizer algo importante. Que ele fala no verso 5, que é uma prova clara de que eles vão herdar o reino de Deus. O reino de Deus está por vir, então eles vão herdar esse reino por causa das suas perseguições. O que está escrito lá em Mateus capítulo 5, que Jesus fala sobre isso. Que bem-aventurado é aqueles que for perseguido por causa do meu nome, porque grande é o seu galardão. E quando é o seu galardão? Na vinda do Senhor Jesus. Então ele continua dizendo que ele vai pagar com tribulação todos aqueles que atribularam a igreja. E quando que vai ser essa tribulação? Então ele diz que um descanso, olha a palavra descanso aparecer no verso 7. Talvez na sua Bíblia vai estar alívio, mas a palavra no grego é descanso, é mais reveladora. E vós, que sois atribulados, descanso conosco. Quando que é o descanso da igreja que Paulo fala? A palavra descanso é no milênio. Então Paulo está falando, olha, quando Jesus vier, ele vai trazer um descanso a nós. A nós. Ele se inclui, ele fala conosco, comigo. Também vou dar esse descanso quando se manifestar o Senhor do céu com os anjos do seu poder.
Aqui não fala que Jesus vai se manifestar sozinho, fala que ele virá com os seus anjos, com o poder dos seus anjos. Ele virá para trazer descanso à igreja. Quando ele se manifestar, não secretamente, pelo menos não estou vendo na palavra de Deus essa palavra secretamente, ou essa palavra oculta, que serão arrebatados à igreja secretamente ao céu, e ninguém vai saber, será um caos. Não, isso não está na boca do apóstolo Paulo, não. Nós vamos confirmar isso depois, com mais profetas, com mais apóstolos. Então ele vai se manifestar com do céu, olha, ele vai descer do céu, ele vai se manifestar do céu. Se manifestar do céu, o verso 8. Verso 8. Como labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se essa manifestação aqui de Paulo, se essa manifestação aqui, porque você pode dizer assim, irmão Diego, essa manifestação é depois, a igreja estará com Cristo, é depois. Mas ele aqui Paulo está dizendo que ele vai se manifestar para tomar vingança àqueles que não creram em Deus e também ele diz o quê? E dos que não conhecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, ou seja, na grande tribulação, irmãos, vai ter o Evangelho será pregado na grande tribulação? Não, isso é impossível acontecer isso, sem que a igreja esteja na terra. Sem que a igreja esteja na terra, não tem como pregar o Evangelho. Então só vai ser pregado o Evangelho porque a igreja estará na terra. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito. É o Espírito de Deus. Então, irmãos, quando que ele vai se manifestar? Como labareda de fogo. Olha, irmãos, é um conjunto. Você tem que raciocinar comigo. O apóstolo Paulo está falando que ele trará descanso àqueles que atribularam a igreja. E quando ele trará esse descanso, Paulo está se incluindo nesse descanso, quando ele se manifestar com seus anjos do céu. E esse dia ele fala que será como labareda de fogo e ele estará tomando vingança. Tomando vingança. O profeta Naum, ele começa o seu capítulo já dizendo que o Senhor virá como fogo e trará vingança à terra. Olha que interessante. Olha da onde que Paulo está tirando isso? De Naum capítulo 1. De todos os profetas Paulo está falando. Mas principalmente de Naum, porque Naum é o único profeta que começa o seu capítulo falando que o Senhor é vingador, que o Senhor trará vingança. Vamos continuar. O Evangelho do Senhor Jesus, os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e do seu poder, quando vier, verso 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável naquele dia de todos os que creem. Então, no dia que o Senhor vier, ele vai ser glorificado nos seus santos, na sua igreja. Na sua igreja. É no dia que ele virá como labareda de fogo. Eu quero que você comece a pensar, irmãos, e meditar na palavra. Não estou indo contra nenhum pastor, não estou indo contra nenhum obreiro. Um outro dia eu fui afrontado porque disse que eu estava colocando assuntos na internet que estava afrontando os pastores. Não afronto ninguém, irmãos. Os pastores vão ter o seu juízo, porque não estão anunciando a verdade. Não estão anunciando a verdade. Não estão dizendo a verdade à igreja. Você não é culpado disso. Mas os pastores vão receber maior culpa. Vão receber a maior culpa, porque não ensinam a verdade da palavra de Deus. Que Jesus, ele virá buscar sua igreja. Eu creio muito nisso, mas não será secretamente. Não será a qualquer momento. Não será invisível. Não, irmãos, não será. Ele virá com poder e grande glória. E a igreja tem que estar esperando ele e crendo na sua promessa. Ok? Eu vou dar mais uma lida com os irmãos em 2 Pedro. Olha o que Pedro fala. Inclusive, Pedro fala desse momento aqui de Paulo. Olha o que Pedro fala. Vamos ler lá em 2 Pedro. Abra comigo lá, ou anote aí, depois você confere isso para
para que você possa ler em casa. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Olha o que ele continua. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Hoje é uma carta que está despertando o ânimo. É algo que a igreja já perdeu o ânimo. Era algo que a igreja já estava desfalecida. Então ele fala, eu vou escrever essa segunda carta para vocês, para que vocês recuperem o ânimo. Por que ele não escreveu no capítulo 1? Que a carta iniciou no capítulo 1. Mas ele quis colocar no capítulo 3, ou já no final da carta, porque na carta não tinha capítulo. A carta era uma carta só, não tinha capítulo. Os capítulos, os versos, epígrafos, foi tudo colocado pelo homem depois. Mas não existia número, não existia versículo, não existia epígrafe, não existia título. Era somente a carta. Então, mas por que ele deixou para colocar só no final da sua carta? Quase no final. É porque esse assunto aqui da vinda do Senhor Jesus já estavam sem ânimo. Já não estavam crendo mais. Aí ele começa a dar ânimo aos seus irmãos. Então ele fala, para que o vosso ânimo sincero, para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos profetas. Olha que interessante. O que Pedro está falando aqui, irmãos, já foi dito pelos profetas. Ele não criou uma nova doutrina. Não. Ele está falando algo que já passou pela boca dos profetas. Então ele diz, o que eu vou dizer aqui nessa carta, e que eu quero que o vosso ânimo seja sincero e que se levante, os profetas já falaram. Eu só apenas vou confirmar. Então, olha o que ele diz. E do mandamento do Senhor Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais adormeceram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, já naquele tempo, irmãos, tinha escarnecedores, que escarneciam da promessa que Jesus viria buscar eles. Já tinha escarnecedores, mas Paulo está advertindo eles. Mas Pedro está advertindo eles. Ele continua. Eu vou ler para os irmãos o verso de número 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aqui Pedro está dando uma grande revelação. Eu não vou entrar nesse detalhe de 1000 anos, porque vai tomar muito tempo. Eu falei que ia gravar só 10 minutos, já temos 17 minutos já. Então eu não vou entrar, mas Pedro está dizendo assim, não ignorais, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos. Ele está falando assim, ou seja, ele está dizendo, o Senhor, ele pode demorar para vir, mas para ele não demora. Para nós está demorando, mas para ele não. Mais ou menos isso. Mas o que eu quero continuar no verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa. Ele está falando da vinda do Senhor, irmãos. A promessa da vinda do Senhor. O Senhor não retarda a sua promessa, antes que algum o tenha por tardio, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão todos venham a arrepender-se. Olha, ele está falando do contexto da vinda do Senhor. Ele fez uma promessa que ele viria nos buscar, Pedro está falando. E ele vai buscar, ele vai vir. Vocês tenham bom ânimo. Levante o vosso ânimo, que ele vai vir buscar. Só que ele fala assim, só que ele é longânimo. Ele é longânimo. Para que alguns de vós que se perderam, ele quer que volte ao arrependimento. Ou seja, Jesus, ele é longânimo para que todos venham à salvação. Aí ele fala, quando que é essa salvação? O verso 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão da noite, no qual os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos arderam, se desfarão, e a terra e as suas obras que nela há queimarão. Olha, irmãos, é o dia do Senhor, é a sua vinda. Ele está dando ânimo à igreja. Ele não está dizendo, olha, fique tranquilo que ele virá secretamente. Ele virá secretamente e vai nos buscar. Não. Isso não está na boca dele, não. Isso não existe. Ele está dizendo claramente, o dia do Senhor será como um ladrão que vem à noite. Mas um ladrão, irmãos, ele não vai vir pegar a igreja, não. Não é a igreja. O apóstolo Paulo ensina sobre isso. Depois eu vou ler para você. Ele virá como um ladrão às trevas. Paulo fala, mas vós, irmãos, que estáis em luz, não serão surpreendidos como aquele dia. Olha que forte, irmãos. Preste atenção.
Presta atenção, nesse dia que ele virá como um ladrão buscar sua igreja, vai vir buscar a igreja como um ladrão, mas para o mundo, não para a igreja ela vai estar em luz e não será surpresa para a igreja. Ele diz que nesse dia vai ser como o quê? Vai ser como um grande estrondo. O céu será como um grande estrondo, um barulho. Olha, isso aqui é invisível? Isso aqui é secreto? Ou só a igreja vai ouvir? Hã? Só a igreja vai ouvir isso? Não, irmãos. Será como um grande estrondo, e os elementos do céu vão se desfazer, e todas as obras queimarão em fogo. E ele continua: havendo, pois, de padecer todas as coisas que possais vós convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, olha, o apóstolo Pedro está falando que o dia do Senhor, ele vai vir como um ladrão, ardendo em fogo, em chamas, em labareda. O céu será como um estrondo. Aí ele continua dizendo que os céus desfarão seus elementos na sua vinda. Na sua vinda. Aí ele fala, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Olha que interessante, irmãos. O milênio. Vamos falar depois sobre o milênio, sim. Mas Pedro já tinha na sua cabeça um novo céu e uma nova terra, onde vai habitar a justiça. Então você vê como as palavras se confirmam? Como as palavras se confirmam de Pedro, de Paulo. Você vê como se confirmam as duas. Inclusive, eu não li, mas você pode continuar lendo. Inclusive, aqui no capítulo 3 de 2 Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala de Paulo. Ele diz assim, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Escreveu o quê? O assunto que ele falou a seguir. É contexto. A vinda do Senhor. Ardendo em fogo. Ok, irmãos? Eu quero apenas deixar esse vídeo para você. Não era para ficar grande assim. Mas se você tiver um tempinho, assista ele. Comente. Se você gostou, compartilhe. Deixe seu comentário. Se tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário ou pode me chamar em privado. A gente vai estar conversando, né, no Facebook. Ou se esse vídeo estiver no YouTube, que eu vou colocar também no YouTube, se inscreva no canal, dá um like. Se não gostou, dá um dislike também, não tem problema. E deixe seu comentário, compartilhe. E Deus ele vai estar nos dando mais revelação da sua palavra. Ok? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.